Um estudo chamou atenção para o número expressivo de mortes por câncer de mama entre mulheres de 40 a 50 anos. Meu nome é Angélica Pereira, fui diagnosticada com câncer de mama aos 39 anos, em novembro de 2019, numa apresentação de trabalho na Cruz Vermelha. Eu sou da área de análise clínica e o autoexame da mama, eu senti os 3 nódulos. Quando eu recebi o diagnóstico, eu estava com câncer, eu fiquei, como todo mundo quando recebe essa notícia, fica preocupado. Meu Deus, como eu vou fazer agora e tal? O medicamento, tem que fazer isso, tem que se tratar, né? Eu fiquei mesmo preocupada comigo mesmo, mas só que eu tinha que continuar fazendo o que eu estava fazendo, trabalhar, né? Porque eu tinha a responsabilidade da casa. E quando eu fiz e senti esses 3 nódulos, eu gelei. 2 exames da mama, ultra da mama, que não conseguia visualizar nenhum nódulo. Então a gente trocou de clínica, fizemos o 3º exame e nesse 3º exame eu fui diagnosticada com 3 nódulos cancerígenos na mama esquerda. Eu continuei trabalhando até o dia que eu fui fazer minha cirurgia. Desanimei, não. Entendeu? Eu estava preocupada, mas não ficava demonstrando para ninguém que eu estava preocupada. O medo me paralisou, porque o que vinha na mente a todo tempo seria: não tem mais jeito, eu perdi o meu pai por câncer e eu também vou morrer. Era o que mais passava na minha cabeça. Mas ao mesmo tempo que vinha isso à minha mente, eu consegui buscar força. E com o apoio do meu esposo, eu fui fazer todos os exames necessários, mamografia, e a biópsia é algo muito assustador, é algo demorado, é algo um pouco dolorido, mas é algo necessário para que te dê um diagnóstico definitivo. E ali veio a confirmação do diagnóstico, e após a biópsia, a confirmação da biópsia, levamos para o médico, fizemos 4 sessões de químio para marcar a cirurgia da retirada da mama e fizemos um último exame de imagem para saber se seria uma cirurgia parcial ou uma mastectomia, que é a cirurgia radical, que é a retirada toda da mama. E ali eu tive esse resultado, por causa do mioma. Eu descobri que eu estava com câncer de mama. Ela fez a biópsia, aí a biópsia deu isso, né? Que eu estava com câncer e tal. E tinha que fazer um tratamento, porque ele estava do tamanho de um caroço de feijão, né? Pequenininho mesmo. E não podia deixar, porque poderia mais tarde dar algum problema a mais. Aí foi aonde que ela correram lá, minha patroa correu, agilizou do lado de um lado, do outro e conseguiu arrumar uma vaga para mim no hospital de Vila Isabel. Que seria uma mastectomia radical, que é a retirada total da mama. Que foi outro susto, você saber que ia ser totalmente mutilada, que ia ser retirada toda a sua mama esquerda, sabendo o que seria feito. Mas eu fui muito assustada, eu fui com muito medo do que seria a minha vida dali por diante. E eu achei que não conseguiria passar ilesa por essa cirurgia. E nós tivemos um impacto familiar muito grande. Temos um exemplo de câncer de mama tão próximo. A primeira pessoa que foi diagnosticada na minha família foi minha avó, e eu perdi minha avó muito cedo, então nós não tivemos muito contato com ela. Foi câncer no útero. Então a primeira pessoa a ser diagnosticada com câncer de mama na minha família foi um momento meio assombroso para todos. A minha filha ficou muito assustada, o meu esposo também.
O medo, ele toma conta da tua mente, do teu coração, das suas atitudes. Então, até para falar para um parente mais próximo, para mim era muito difícil. Eu preferi me isolar, eu preferi não abrir para parentes, para primos, tios. Eu tomei essa decisão, eu deixei que o Rafael falasse por mim. Aí eu fiz minha cirurgia, aí o médico chegou para minha patroa, falou que ia tirar tudo, porque ele estava do tamanho de um caroço de feijão, mas ele disse que não ia deixar, porque poderia mais tarde dar problema. Então ele ia tirar. Ele tirou tudo. Eu tive um apoio emocional muito grande do psicólogo que acompanhou a minha filha. Minha filha, ela foi acompanhada por psicólogo durante os 6 meses da químio. E eu consegui conversar com a minha filha. E aí a gente conseguiu juntos passar por esse processo do medo do câncer nos vencer. Vários momentos eu me vi como uma gangorra. Num dia eu estava muito bem, me sentindo bem, achando que conseguiria vencer a doença. No outro dia eu estava triste, eu estava para baixo, achando que a doença ia me vencer. Teve um momento que eu pensei em desistir por conta dos sintomas, por eles serem muito fortes no nosso corpo. Você se sente fraca, você sente dores musculares, você sente náuseas, você sente fraqueza, você sente enjoo, você não consegue comer direito. Depois, aí deu problema, aí fui fazer a mama de novo, a reposição, né? Aí, que eles falam lá dentro, que não serviu, estagou, porque muito tempo aquilo solto dentro de nós que fica, né? E quando eles resolveram mexer comigo de novo, aquilo já estava passado. Junto com o diagnóstico de depressão da minha filha. E eu fui para casa chorar. E naquele dia eu falei para Deus que eu estava desistindo de tudo, porque eu não ia conseguir passar pelo processo de um tratamento e ver minha filha em depressão por me ver passar por esse processo de tratamento. Então eu pedi para que Deus aliviasse esse processo e que a Emily conseguisse vencer a depressão o mais rápido possível, porque para mim doía mais ver ela sofrendo por conta do meu diagnóstico, por conta do meu tratamento, do que pelo tratamento em si. Então a parte mais difícil para mim foi sua filha de 9 anos sofrer por um diagnóstico que a única coisa que você pode fazer é passar por ele, mesmo sendo difícil, mesmo vendo o pensamento de desistir, mesmo vendo o pensamento de abrir mão de tudo. Eu tive um pai com esse diagnóstico de câncer de próstata e quem cuidou dele fui eu. E nesse momento que eu pensei em desistir de tudo, Deus trouxe à minha mente o meu pai. E ele foi forte e ele não fez o tratamento, mas ele foi muito forte lutando contra essa doença. E ao mesmo tempo que veio o sentimento e o pensamento em desistir, veio o incentivo de continuar a lutar pela minha vida, por mais que tivesse sendo difícil a situação e as circunstâncias a qual a gente estava passando. Quando eu fiz a quimio, comecei a fazer quimioterapia, eu chegava em casa com elas, chegava ruim. O cabelo não caiu não, porque o médico falou que ia fazer a amarela. Então ele ia ficar ralinho, e ficou ralinho. Ele falou pra mim, você vai perder o cabelo, mas não muito não. Vai ficar ralinho, se você quiser cortar, você pode cortar, né? Aí vai ficar o seu critério. Falei, tá bom. E vinha com ela de ônibus, né? Chegava em casa, deitava, aí dava aquele mal-estar que a gente sente, né? E por aí eu já não estava mais trabalhando. Eu ficava em casa mesmo com elas. Aí as irmãs já trabalhavam fora,
na Ademir. O apoio emocional é muito importante nesse momento. Você ter uma pessoa que te acompanha, que te põe pra cima, que puxa, conversa com você no dia que você não quer conversar, no dia que você não quer ser social com ninguém, que você só quer chorar, que você só quer lamentar por esse diagnóstico. É necessário que essas pessoas entendam, consigam te compreender os seus medos e as suas limitações. E eu tive isso tanto do meu esposo quanto da minha filha, com apenas 9 anos. A minha irmã me acompanhou, eu tenho uma irmã gêmea. O meu pastor me acompanhou na rádio. Ele abriu mão da agenda dele para me acompanhar em todo o meu processo de radioterapia. Porque como era a época da pandemia, o médico me proibiu de andar de ônibus. Eu tinha que fazer tudo de carro. Aí foi onde que me deu infecção, aquelas coisas todas, tive que retirar, né? Foi até uma faxineira, foi obra de Deus, que chegou para mim e falou: você fez ontem? Aí eu falei: fiz. Aí ela falou assim: a vizinha tá bonita, a sua tá roxa. Aí eu falei: ela é, e tá saindo salmoura. Aí eu falei: tem que falar com o médico. Aí ela falou para mim: não, porque tem que ficar sequinho, não pode sair salmoura. Então eu precisava de pessoas que me ajudassem com essas caronas amigas para mim conseguir fazer rádio, químio, para mim conseguir ir para fazer exames, porque a químio ela destrói as células cancerígenas, mas ela destrói as células saudáveis também. E isso te dá sintomas. E esses sintomas são fraquezas, dores muscular, dor na articulação, enxaquecas. E isso tudo te fragiliza de uma forma muito grande, porque você chega ao ponto de achar que você não vai conseguir levantar mais da cama por conta dos sintomas que a químio te dá. A rádio, ela já é mais branda. A rádio, ela só te deixa num estado de cansaço, um cansaço mental, uma indisposição. E o meu diagnóstico, eu acho importante frisar, ele foi hormonal. O motivo de eu ter sido diagnosticada com câncer de mama foi hormonal. E a única medicação hormonal que eu tomei na vida foi o anticoncepcional. Aí eu peguei, falei: então tem que falar com ele mesmo. Aí nisso chegou o médico para fazer a revisão para ver como é que estava. Aí quando ele chegou perto de mim, eu falei com ele: tá saindo uma salmoura aqui. Aí ele falou assim: tá tudo direitinho. Aí eu falei assim: não, tá sim. Aí eu estava com uma toalhinha assim, uma fraldinha embaixo do seio. Aí eu falei assim: tá sim aqui. Aí ele falou: mas quem te falou? Eu falei assim: aqui, não precisa ninguém falar. Mas aí depois eu falei assim: não, a faxineira veio aqui e falou que tá roxo e tem que ficar clarinho, não pode ficar roxo, o meu tá muito roxo, apesar que eu sou escura. Aí ele falou: não, tá tudo bem. Aí me deu sangue, né, 2 bolsas de sangue. Aí eu tomei aquelas 2 bolsas de sangue e falou assim: hoje você vai ter de alta. Passar uma força que não existia para minha filha. Tem que mostrar para ela que eu ia conseguir vencer, eu ia conseguir passar pelos sintomas e ter que mostrar para ela que era algo que a gente conseguia passar junto. Foi muito difícil para mim, porque os sentimentos vêm muito à flor da pele e ela estava comigo a todo tempo. E de início eu tomei uma decisão de esconder dela o meu tratamento, o meu diagnóstico, coisa que eu fui totalmente direcionada a fazer o contrário do psicólogo, para que ela entendesse. Ela tinha que ver com os olhos dela, ela tinha que ver o meu tratamento, ela tinha que ver os meus sintomas. E eu fiquei por 3 meses escondendo isso dela. E ela acabou sendo diagnosticada com depressão, porque ela não entendia
o que estava acontecendo com a mãe dela. Aí eu, tá bom, tomei aquela bolsa de sangue e fui embora. Saí do hospital o quê? Era quase 9 horas da noite, porque tinha gente para ser internada e estava precisando daquele leito. A minha químio ela é apelidada de químio vermelha. É uma químio que ela é mais agressiva, com sintomas e para que tenha um resultado mais rápido. Meu cabelo caiu. Não foi fácil passar pelo processo da queda do cabelo. Mulher, ela é vaidosa, ela gosta de cabelo, ela gosta de se maquiar, ela gosta de se sentir bonita, de estar bem. E para mim foi muito complicado. Por mais que eu ouvisse falar, o cabelo vai crescer, vai crescer de novo, vai vir mais forte, vai vir mais bonito. Para mim foi muito complicado. Para mim, eu me ver careca. Você perde peso, você perde um pouco do seu paladar, você sente um gosto como se fosse de ferro na boca. Tudo que você come tem esse gosto, então você perde um pouco a disposição de comer. Embora a alimentação te ajude muito, a água é algo que te ajuda muito, porque é ela que diminui os sintomas da químio no seu corpo. Aí tal, o pai das meninas até foi lá, me buscou. Eu vim para casa do meu pai, cheguei na casa do meu pai, parecia que era carniça que tinha chegado. E tava com aquela coisa mesmo, aquela infecção, né, braba. Aí meu pai falou, aí eu falei assim, não, o negócio é comigo. Aí ele falou assim, mas tá mesmo, tá muito ruim. E depois eu comecei a ter febre. Aí liguei minha madrasta ligou pro hospital. Há 5 anos atrás, eu fui internada para fazer a cirurgia da mastectomia radical na parte da manhã, no Hospital Egas Moniz, em Botafogo. O medo vem. Você não sabe o que esperar, você não sabe como vai sair dessa sala de cirurgia. Mas eu me apeguei em Deus, acreditando que Ele, do mesmo jeito que Ele estava me levando para essa sala de cirurgia em plena pandemia. A minha cirurgia demorou de 4 a 5 horas. E após o término da cirurgia, eu fui transferida para a enfermaria com muita dor. Você pode mandar ela vir agora para cá. Aí eu fui. Chegou lá, passaram um remédiozinho lá para melhorar, mas só que nada. Aí voltei com febre de novo, lá para o hospital. Aí a outrazinha pequenininha, né, que foi enviada por Deus, falou assim, não, vou te segurar agora. Aí ela ia embora para casa, mas quando ela me viu, ela falou assim, não vou para casa não. Chamou outro colega dela, anestesista, e me levou para o centro cirúrgico. E a medicação que eles me deram, eu tenho resistência à anestesia. Então, se a anestesia geral, que você dorme, que vai durar 3 horas, em mim dura 2 horas. Quando eu acordei, eles ainda estavam terminando os pontos no meu corpo. Onde que eles foram arrancando aquilo a sangue frio, entendeu? Que não podia dar anestesia porque estava infeccionado. E aí é o susto do se ver no espelho. Ver essa nova Angélica no espelho com uma mastectomia, que é a retirada total dessa mama. Esse braço, que não seria mais o braço de antigamente, seria um braço limitado pelo esvaziamento da axila esquerda. E a primeira vez que eu me vi no espelho, eu lembro que foi um susto. Porque a sua estética é outra, né? Você está acostumada com os seus 2 seios, você está acostumada com o seu corpo e você vê o seu corpo completamente diferente. E aí veio o convite da cirurgia plástica. Vamos fazer daqui 3 meses, vamos fazer a cirurgia plástica e colocar a prótese. E eu não pensei 2 vezes, eu aceitei. Eu aceitei porque eu me via no espelho e eu não me reconhecia por conta da retirada da mão. E fizemos essa cirurgia plástica. E após essa cirurgia plástica, é muita dor também para fazer a cirurgia plástica. Você vai embora de dreno para casa. 3 dias depois o médico
tem que te ver para ver se tá tudo bem, se tá tendo rejeição ou não. E graças a Deus a recuperação foi boa, só era muita dor para você administrar no seu corpo. Fiz essa cirurgia plástica e depois de 2 anos dessa cirurgia plástica, o meu corpo rejeitou a prótese do lado esquerdo. Então eu entendi que se já tinha rejeitado com a prótese, e eu corri o risco de ter a rejeição novamente, mesmo sendo partes do meu corpo que colocaria aqui, eu decidi a não fazer mais a cirurgia plástica, a não colocar nenhum tipo de prótese, mesmo sendo gorduras da parte do meu corpo que seria retirada para colocar, por medo de rejeição, por medo de ter que passar por essa cirurgia novamente. E demorou 1 mês e meio para mim conseguir tirar essa prótese. Só tomando medicação para o corpo não inflamar mais, para febre, para dor, enfim. Então, depois de 1 mês e meio que eu consegui retirar essa prótese e voltei a ficar com o corpo novamente da mesma maneira, totalmente mutilado, sem com a parte totalmente reta, apenas a costela e a pele. Aí eles começaram a sugar aquilo tudo, e eu gritando, chorando. Aí ele falou assim, segurando a minha cabeça, falou: você confia? Eu falei: confio. Depois de todo esse processo de tratamento, de químio, de radiocirurgia, de conseguir vencer o câncer, a gente analisa a nossa própria vida, né? Aquilo que a gente acabava dando menos valor, a gente passa a dar mais valor. Tudo que a gente vai fazer, a gente está em família. Mulheres, hoje eu venho aqui para te incentivar a buscar a autopreservação da sua vida. Um simples autoexame da mama é algo que todas as mulheres acabam vendo propagandas no Outubro Rosa, falando sobre a importância desse autoexame. E ele realmente é importante, ele realmente salva vidas, porque foi através do autoexame que eu descobri o diagnóstico do câncer de mama na minha vida. Tá doendo, sim. Aí ele falou: não, fica quietinha. Eu fiquei quieta, né? Deixei ela trabalhar. Ela trabalhou. Depois ela falou assim: não, vou parar porque ela tá cansada e vai aliviar ela. Aí ele veio, tirou aquela sujeira que estava para lá, ela me limpou tudo direitinho, aí me levaram até para a enfermaria, né? Aí me deixaram lá, aí foi tomando medicamento, eu fiquei lá uns 18 dias, né? Até ficar. Veio médico de fora para poder juntar a carne, porque a carne não estava juntando, né? Aí eles pegaram, botaram uma borrachinha aqui em cima, aí colou aquela borrachinha para chamar carne. Aí foi onde que fechou tudo direitinho, pela honra e glória de Deus, eu estou aqui, tudo direitinho. Mulheres, vocês que foram diagnosticadas com câncer, que vão iniciar a quimioterapia direitinho, fiz tudo direito que eles te pediram. E até hoje, né? Dá tempo, há 6 meses, fiz mamografia, vou lá fazer mamografia para ver o outro, que não pode deixar o outro, para ver como é que está. Aí a gente tem que ver a mamografia, tudo que for necessário. Gente, mulher, pelo amor de Deus, não deixe de não procurar seu ginecologista. Vão procurar seu ginecologista. Se vir uma coisa diferente do seu corpo, vocês chegam, conversa com ele: ó, meu corpo não é assim, eu não estava com isso, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro. Então conversa com eles, que aí eles vão indicar vocês para o outro colega, né? E não deixa. Coragem, que Deus está aqui para dar coragem para gente. Força em vocês mesmas. Se amem, se cuidem, se hidratem, porque vocês vão precisar de uma alimentação saudável, vocês vão precisar ter o corpo hidratado, mas vocês vão precisar cuidar do seu emocional. Então, não deixem de fazer o autoexame, não deixem de ter
uma alimentação saudável, não deixem de cuidar do seu psique, porque é muito importante você ter o seu lado sentimental saudável, porque para que você dê vida para outro, você tem que se amar e proteger a sua vida totalmente. O Espírito Santo de Deus, eu busquei muita força nele, porque quando eu me questionei o porquê, o pra quê desse diagnóstico em mim, Deus trouxe a passagem de Jesus com seus discípulos, quando eles questionam Jesus sobre um rapaz cego de nascença, se aquilo era pecado do rapaz, se era pecado dos pais dele, e a resposta de Cristo foi que não foi pecado nem de seus pais e nem o pecado do rapaz, e sim, estava acontecendo aquilo na vida dele para que manifestasse a glória de Deus na vida dele. E essa foi a resposta que o Espírito Santo de Deus deu para mim, foi que para que manifestasse a glória de Deus na minha vida. Tenha coragem. Vai procurar seu médico. Deus é com vocês. Ele não desampara a gente. Entendeu? Não desanime. Força, força. Deus é conosco.